professor Adriano Gomes de Matos e sigo aqui no curso de projeto de impermeabilização, a gente vai ver no próximo slide, com o capítulo 5. Me coloco à disposição de vocês sempre por e-mail, que aparece aqui no primeiro slide, por celular também, que aparece no último slide, para os meus alunos pelo SIGA, pelo WhatsApp, pelos canais que vocês quiserem entrar em contato, tirar alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês para falar sobre, não só sobre o projeto de impermeabilização, mas para falar também sobre instalações hidrossanitárias, abastecimento de água, sistemas de esgoto, engenharia diagnóstica, engenharia de segurança do trabalho e tudo mais que eu puder contribuir com a sua formação e com você, tá bom? Então, seguimos aqui com o capítulo 5, materiais impermeabilizantes, hoje é a terceira parte, né? Nesse capítulo nós temos 4 partes. Na primeira parte a gente viu ali uma parte introdutória, onde a gente apresenta critérios para que você escolha de uma forma mais adequada o melhor material impermeabilizante. A gente já viu ali uma diferença que é muito importante entre manta e membrana. Eu volto a ressaltar, isso é assunto do capítulo 6, mas que a gente tem que, já no capítulo 5, ficar batendo nessa tecla repetidas vezes. Vocês vão ver que nesses slides aqui, em alguns momentos a gente tem que falar novamente sobre essa diferença entre manta e membrana, porque tem alguns materiais impermeabilizantes que a gente vai ver aqui que se apresentam na forma de manta, tem outros que se apresentam na forma de membrana e tem materiais que aparecem nas duas posições, como manta no mercado e como membrana também, ok? Então, seguimos com o capítulo 5, a parte 3. Na parte 2, a gente viu os materiais asfálticos. Na parte 3, a gente vê os polímeros sintéticos, os materiais poliméricos, ok? Então, esse é o assunto principal da aula de hoje, ok? Então, veja só. Polímeros sintéticos são constituídos por longas cadeias de carbono a partir de um ou mais monômeros. Aí tem os homopolímeros e os copolímeros, que sofrem um processo de reação sob determinadas condições térmicas de pressão e de catálise. Pessoal, é um processo industrial, tá? Para nós engenheiros que vamos utilizar, a gente precisa saber as características do material, mas o processo de produção deles não é tão importante para a gente, tá? Outra coisa importante, essa palavra copolímero não é uma palavra estranha para o nosso cotidiano, para o nosso dicionário. Se você for ver lá na matéria de instalações hidrossanitárias que você estudou comigo, você tem lá um material verde, de cor verde, para as tubulações, chamado PPR, que é o polipropileno copolímero randon, tá? Então, essa palavra copolímero está aparecendo lá no PPR, tá? Então, você já tem essa percepção de que aquilo é um material polimérico, tá? Mas bem, eu aqui apresento algumas formas como esses polímeros podem se apresentar para a gente, tá? Volto a dizer, pessoal, falar de projeto de impermeabilização como um todo é essencialmente conhecer os materiais de impermeabilização, os sistemas de impermeabilização. Materiais de impermeabilização, capítulo 5. Esses materiais compõem sistemas que são utilizados na prática, capítulo 6, tá? Que são os sistemas de impermeabilização. E eu tenho dito para vocês que apenas 10% do que vocês vão aprender na vida profissional de vocês, vocês vão estar aprendendo aqui com a minha contribuição como professor. Os outros 90% você vai aprender entrando nos sites dos fabricantes, visitando os catálogos, lendo os portfólios, lendo as fichas dos produtos, fazendo cursos que esses fabricantes, entrando no site da Viapol, entrando no site da Vedacity, da Sika. Então muitos desses fabricantes, eles dão cursos gratuitos para os profissionais. Então, faça esses cursos, tá? Entrando no site do Instituto Brasileiro de Impermeabilização, do IBI, se cadastrando, se filiando ao IBI. Se você realmente decidir, olha, eu vou me formar, eu vou trabalhar nesse mote aqui de projeto de impermeabilização. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer é realmente se filiar ao Instituto Brasileiro de Impermeabilização. Participar de congressos de impermeabilização. O conhecimento desses produtos, aqui você tem 10%, os outros 90% é tempo. Então você demora um lapso de tempo para realmente você conhecer esses materiais. E não esqueça, não ache que você terminou essa disciplina ou fez projeto durante um ano, fez 2 ou 3 projetos, que você vai
tá assim, um profundo conhecedor sobre materiais de impermeabilização. Isso não é verdade, tá? Então, adquira conhecimento com os projetos que você pegar, mas adquira conhecimento prévio, o máximo possível. Lógico que muito do conhecimento é fazendo, mas você pode adquirir conhecimento prévio para já, nos primeiros projetos, escolher adequadamente o sistema de impermeabilização que você vai utilizar. E aí a mágica começa a acontecer. Você vai ser chamado para prestar consultorias, você vai ser chamado para assessorias, até para perícias ligados ao assunto de impermeabilização. Você vai propor qual é a melhor reforma, você vai propor qual o material que deve ser utilizado para reformar, você vai propor qual é o material, qual é o sistema de impermeabilização que deve ser utilizado já na execução inicial daquele projeto, não na reforma, na execução, tá? Na construção. Então, isso vai acontecer quando você realmente detiver de forma profunda o seu conhecimento sobre sistemas de impermeabilização, ok? Então, a mensagem sobre os capítulos 5, 6 e 7 é essa, é muito importante. Aqui, a gente dá um pontapé inicial, a gente dá uma ajudinha, uma colaboração na sua vida profissional, no seu conhecimento, na sua carreira. Mas cabe realmente a você, de forma profunda, manter-se imerso nesse conhecimento, ok? Então, é necessário que você faça isso, tá bom? Então, voltando aqui a apresentar, vejam que eu tenho aqui como materiais poliméricos, eu tenho o primeiro que eu coloco aqui é o PVC. Não é um material tão usado ali na construção civil, a gente vai ver as indicações dele, mas veja que o PVC aqui ele aparece na forma de manta. Veja que aqui eu tenho a manta de neoprene, tá? O neoprene ele pode ser tanto em manta, que na verdade a manta é mais utilizada em outros países, como na membrana também, tá? Então eu tenho uma membrana de neoprene, tá? Tem uma manta de APDM também, o lençol de APDM, tá? APDM é uma siglazinha para um nome químico, tá bom? Depois a gente vai ver o que é essa siglazinha. Eu tenho também a manta de polietileno, que é o PP, né? É a manta asfáltica, ela é uma manta asfáltica. Então ela imagina um sanduíche, onde você tem o pão, você tem o queijo e você tem a carne, né? Se você for ali no McDonald's ou se você for no Burger King, você tem aqueles sanduíches duplos, né? Onde você tem 2 queijos e uma carne no meio. Então você tem pão, queijo, carne, queijo, pão. Então é mais ou menos isso mesmo. O polipropileno ele fica como se fosse o pão, nas 2 camadas externas, de um lado e do outro. Você tem 2 fatias de queijo, que é ali mais um material impermeabilizante também, a manta asfáltica, né? E você tem no centro um material que é quem vai resistir aos esforços, garantir a flexibilidade sem romper, tá? Normalmente esse material é um poliéster, é uma fibra de poliéster, é uma fibra de nylon, tá? E a gente vai ver qual é a composição já nessa aula de uma manta desse tipo, tá? A gente também tem a manta PEAD, isso aqui é um plástico, né? PEAD é um polietileno de alta densidade. A gente conhece muito esse plástico na nossa vida cotidiana, nos recipientes que a gente compra de produtos químicos, por exemplo, tá? De água sanitária, por exemplo. E você tem os materiais epóxis, e não é só isso. Material epóxi, professor, é como ali uma resina, uma tinta epóxi, é aquele mesmo, tá? Que também tem a sua característica impermeabilizante. Mas não é só isso, você tem vários outros aqui. Você tem, por exemplo, os materiais acrílicos, tá? A base de solvente, você tem toda uma série de materiais muito grandes que vão compor aqui os polímeros sintéticos e que não são os asfálticos e nem os cimentícios, tá? Então hoje, nessa aula de hoje, a gente vai falar dos polímeros sintéticos, ok? Apresentando aqui uma exemplificação, a gente segue adiante dizendo o seguinte, olha só, existe uma classificação, mas vamos entender essa classificação. Eu posso classificar o polímero quanto à plasticidade, ele pode ser um polímero plástico ou um polímero elastomérico, do tipo elastômero, tá? Obviamente, o sistema, um polímero mais plástico, ele vai ser usado para um sistema rígido. Ele vai representar um sistema rígido. Enquanto que um polímero elastomérico, do tipo elastômero, ele vai representar um sistema mais flexível, tá? Então, o polímero plástico, ele possui pouco ou nenhuma elasticidade, indo resultar como um sistema rígido. Mas um polímero elastomérico, ele possui a capacidade de alongar-se quando submetido a esforço, quando submetido à tensão,
voltando praticamente ou voltando inteiramente, dependendo desse esforço, dessa tensão, à sua dimensão inicial, ao seu comprimento inicial, uma vez cessada a aplicação dessa carga, ok? Existe uma outra classificação também, que é a classificação quanto à ação térmica. Ele pode ser um polímero termoplástico ou um polímero termofixo. O polímero termoplástico, que sob a ação térmica ou a ação de determinados solventes, amolecem, permitindo novas ligações. Já o polímero termofixo não, eles não amolecem, não permitindo novas ligações. Eles têm ligações químicas já entrelaçadas entre eles, tá? Bom, feita essa classificação, a gente passa um pouco para frente para falar o seguinte: os materiais na base polimérica. Quais são esses materiais, tá? Então eles podem ser colocados assim. Eles podem ser soluções poliméricas, emulsões poliméricas ou mantas poliméricas. Veja, soluções poliméricas ou emulsões poliméricas são as membranas, tá? Os dois ali são membranas. As mantas poliméricas são as mantas, tá? Então, os polímeros eles podem se apresentar como mantas ou como membranas. E eu apresento aqui do lado para vocês alguns desses polímeros na forma de membrana e depois alguns desses polímeros que são apresentados, vendidos comercialmente aí na forma de mantas, tá? Então eu tenho o neoprene, o Ipalon, butil e EPDM, ou seja, eu tenho a membrana de EPDM, o poliuretano, que é o famoso PU, o epóxi, então eu tenho a membrana de epóxi, como uma tinta epóxi, né? Eu tenho as membranas acrílicas também, como a tinta acrílica, mas são aqui impermeabilizantes, tá? A poliureia e o PMMA. Esses são aí alguns dos polímeros mais conhecidos que nós temos, comercializados como membranas. Mas como mantas eu também tenho alguns, ó. Butil e EPDM. Opa, pera lá, professor, você não copiou e colou e esqueceu de alterar aqui? Não. Na verdade, existem alguns polímeros que são comercializados tanto como membranas, como também como mantas, tá? O que vai fazer você decidir por um ou por outro, são todas as condições que você tem envolvendo a exposição, se tem trabalhabilidade, se tem esforço mecânico ali, se você vai utilizar um material rígido, se você vai utilizar um material flexível, a disponibilidade no mercado até você, a mão de obra ser qualificada ou não, o custo, tá? Então é isso que vai decidir você escolher por um ou por outro. Mas eu tenho o butil de EPDM também, a manta de EPDM, né? O EPDM é uma sigla, é um nome químico, é etileno, dieno, monômero, o P eu não lembro, não sei se é etileno, propeno, alguma coisa assim, tá? Não é propeno, mas é algo parecido. E que na verdade para a gente também não importa saber esse nome, importa saber o que é esse material, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, quais são as características dele para nós aqui da impermeabilização. Temos a famosa manta de PVC, né? De PEAD, que é o polietileno de alta densidade, o polipropileno, PP, TPA e TPO. Então, alguns dos materiais poliméricos que nós temos, já divididos aqui nessa aula como membranas ou como mantas. Bom, seguindo um pouco para frente, eu faço aqui o seguinte. A base de polímeros elastoméricos solubilizados em solventes apropriados formam películas elásticas de grande resistência à fadiga. Os principais impermeabilizantes de solução polimérica, então eu tinha falado aqui naquela apresentaçãozinha aqui do slide anterior, que eu tenho as soluções poliméricas, as emulsões poliméricas e as mantas, né? Então, continuando aqui, eu tenho o seguinte, o neoprene, vou apresentar aqui vários dentre eles, tá? E vou sempre colocar aqui um íconezinho que vai ter escrito ME se for membrana, ele está na cor verde, ou MA se for manta, ele está na cor azul. Ou se aquele produto, se aquele material impermeabilizante for comercializado, se ele se apresenta nas duas formas, eu coloco os dois íconezinhos aqui do lado, tá bom? Então vamos lá, o primeiro é o neoprene, denominado policloropreno, tá? Policloropreno. É um elastômero, então é uma membrana elastomérica, utilizado como membrana, aplicada em multicamadas, intercalada ou não com reforços, isso vai depender da necessidade que eu tenho de flexibilizar esse sistema,
de tela de nylon ou de poliéster, que é a tela que se usa normalmente para você ter a resistência a esforços, né? Para você ter essa flexibilidade sem romper, tá? Ele é normalizado e toda vez que um material for normalizado, é importante que você saiba que você está trabalhando com material normalizado para construção, para impermeabilização, e é importante também que você conheça a norma. Então, estou indicando essa norma aqui, coloquei até em sombreado, NBR 9396, para que você possa, se possível, baixar ou consultar a norma, para que você conheça melhor todas as condições que a norma impõe para a utilização de materiais como esse, como o neoprene, na impermeabilização, ok? A seguir eu coloco aqui um rolo, onde nesse rolo eu tenho aí uma manta de neoprene. Aí você diz assim, professor, você acabou de dizer que é uma membrana, né? Mas eu falo também mais na frente que o neoprene, ele em alguns países utilizado como manta, e isso vai depender muito da comercialização, da chegada do material. Hoje, com o mundo globalizado, está muito fácil e nós temos já essa manta no Brasil também. Tá? Bom, mas a grosso modo, a priori, ela é comercializada como membrana, né? Majoritariamente se comercializa no Brasil como membrana. Bom, mas eu tenho também o Ipalon. O Ipalon, ele tem um nome comercial do elastômero, é o nome comercial, né? Para o elastômero polietileno clorosulfonato. Bom, ele possui ótima resistência aos raios ultravioleta, então ele pode ser utilizado em áreas externas, né, como acabamento. Como ele é uma membrana, é uma pintura de acabamento, como eu coloquei ali, ó, como pintura de acabamento. Agora, olha que interessante, como pintura de acabamento de quem? Da membrana de neoprene. Tá? E também é normalizado pela mesma NBR do neoprene, a 9396. E aí, no outro slide eu coloco, ó, o sistema neoprene Ipalon foi muito utilizado nas décadas de 50 e 60 na construção de Brasília. Então veja, é um sistema, um complementa o outro. São dois materiais impermeabilizantes. O neoprene é um material impermeabilizante. O Ipalon é um material impermeabilizante. Os dois juntos formam um sistema de impermeabilização, tá? Que tem características próprias. Então, com o neoprene, o Ipalon forma um sistema apropriado para impermeabilização de lajes expostas, porque ele é bem protetor de raios contra raios ultravioleta, né? De lajes abobodadas com formatos não planos, né? Abóbadas, cúpulas, etc. Então, em Brasília, você tem uma arquitetura belíssima, você tem muito isso lá. Daí foi utilizado esse tipo de impermeabilização. Atualmente, é um sistema ali pouco utilizado porque a matéria-prima é muito cara. Tá? Então, em alguns países também são produzidos em forma de manta asfáltica, mas não é um material que realmente seja ali nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro a ser utilizado. Existem outros materiais que também são adequados para abóbadas, cúpulas e tudo, mas fique sabendo que tem ali o neoprene e o Ipalon. A título de curiosidade, o neoprene, não sei se você ligou o nome à pessoa, né? Quando você vê aqueles filmes de mergulhadores ou que você vê os surfistas com roupas para proteger da água fria, aquela roupa é de neoprene. Né? Aquela roupa ela é impermeabilizante, o surfista sai seco e também protegido do calor ali, do frio. Né? Então, aquele material é de neoprene, dos mergulhadores. E o Ipalon, que é usado comumente, conjuntamente com o neoprene, ele também é uma membrana. Bom, temos o terceiro material a falar, que é o butil e EPDM, que a gente já viu que aparece tanto na forma de membrana como na forma de manta. Então, veja aqui, ó, copolímero, aí para um minutinho. Copolímero tem a ver com o fato de ser um material polimérico. É um tipo de polímero. Não cabe a nós aqui, engenheiros, saber cada tipo de polímero, isso aí cabe ao químico, né? Mas o copolímero a gente já viu lá no PPR, por exemplo, que é um material do qual a engenharia conhece nas tubulações já, por exemplo. Copolímero de isobutileno, isopreno, vulgo butil, por causa aqui do isobutileno. E olha aqui o que é o EPDM, é o etileno, propileno, dieno, monômero. Tá? Eu tinha até falado, eu acho que aqui é polipropileno, não é propileno, é etileno, propileno, dieno, monômero, EPDM. Para você basta o nome de guerra EPDM. São elastômeros de ótima elasticidade,
resistência à fadiga, impermeabilidade à água e a vapores. Então, muita atenção, pessoal. A manta de EPDM ou a membrana de EPDM, no caso de ambientes que não só estão sujeitos à presença da água na forma líquida, mas também da água na forma do vapor, eles passam a ter prioridade em função disso daqui. Eles são excelentes impermeabilizantes para a água na forma de vapor. Já foi falado aqui em outras aulas, vocês têm que lembrar disso, que nem toda impermeabilização que é adequada para a água, ela também funciona bem para o vapor, não, tá? Então a gente tem que realmente conhecer os materiais para saber quais são os mais adequados para cada caso. Bom, podem ser utilizados em forma de solução, que é aquele primeiro item que eu tinha falado, né? Solução, emulsão ou manta, em solução elastomérica ou com mantas pré-fabricadas. Então vejam que o EPDM pode ser um ou outro. As mantas pré-fabricadas de butil são normalizadas pela NBR 9229 e as de EPDM pela NBR 11797. É só lembrar do Boeing 797, tá? Então, através da NBR 11797, EPDM, e a de butil 9229. São produzidas com espessura pequena, de 0,8 milímetros. Então, em termos de espessura, são bem esbeltas, tá? E isso torna a manta, por exemplo, muito suscetível à perfuração. Então, tem aí um aspecto de desvantagem. Para sua execução, é necessária a utilização de mão de obra altamente especializada. Então, às vezes, você está numa cidade onde você não dispõe dessa mão de obra, você deixa de utilizar a manta de EPDM e passa a buscar uma outra opção para isso, tá? Bom, aqui eu tenho duas ilustrações da aplicação da manta de EPDM, tá? Aqui eu tenho essa manta de EPDM, nesse caso aqui foi aplicada uma camada de berço pela questão da regularização, mas às vezes essa camada de berço, que nesse caso aqui é uma placa de espuma de poliuretano, ela pode representar também um isolamento acústico, um isolamento térmico que você esteja querendo conferir, tá? Num contrapiso regularizado com brita leve. Então, vejam que aí eu tenho aquelas camadas que a gente viu lá no começo, nem todas elas são obrigadas a ter amortecedor, berço, isolamento, mas nesse caso aí tem a camada berço, tá? E o EPDM, como a gente já tinha visto antes, tanto pode aparecer na forma de manta como na forma de membrana. Bom, um quarto material que eu tenho é o PVC. É um plástico chamado cloreto de polivinila. Lá nas nossas aulas de instalações hidrossanitárias, nós já tínhamos o PVC, né? Tubulação de PVC muito estudado, o cloreto de polivinila, que era para água fria, e até a gente dizia quando a gente viu o sistema de água quente, que, opa, peraí, ó, tem material aqui que não aguenta bem a temperatura elevada, em conduto forçado, sob o regime maior de tempo, né? Então aí o PVC, a turma melhorou o PVC, colocou um Czinho na frente, reforçou essa camada clorada e aí botou o CPVC, né? Que é o cloreto de polivinila clorado. Ele é clorado, é um reforço que ele tem no cloro, tá? Mas aqui nós temos o cloreto de polivinila, o PVC. Naturalmente o PVC é rígido, basta ver como é uma tubulação de PVC. Tá? Naturalmente ele é rígido, ele não tem flexibilidade alguma. Porém, eu posso conferir a esse PVC alguma flexibilidade pela adição de plastificantes, tornando-os elásticos. Tá? Então, quando eu tenho um PVC adicionado de plastificante, eu tenho um PVC com elastizado, né? E ele é utilizado na fabricação de mantas. As mantas de PVC, como eu já tinha mostrado na foto para vocês, ele não tem membrana. E aí ele é normalizado pela NBR 9690, tá? Atualmente o PVC tem pouca utilização na construção predial, na construção civil em si. Mas ele vai ter uma utilização realmente mais forte nas obras de infraestrutura. Se você for ver aqui, ó, revestimento de canais de irrigação, de canais de transposição de águas, de lagoas de estabilização, lagoas de tratamento, tanques, túneis, tá? Então ele tem aí realmente essa característica de ser bem adequado para esse tipo de obra, tá? E devido à presença de plastificantes, sofrem enrijecimento e encolhimento
quando está em contato com hidrocarbonetos alifáticos, em contato com aromáticos solventes e álcool, traduzindo asfalto, óleos, graxas, etc. Então o PVC ele não vai ser muito adequado, por exemplo, para impermeabilizar uma rodovia, porque você tem ali asfalto, né? Então a gente tem que selecionar direitinho o que a gente vai utilizar para cada material. Bem quando está submetido aos raios UV por longos períodos. Então o PVC ainda tem essa desvantagem, tá? Material, manta de PVC, veja que a cor dela é branca, tá? E é em manta. PVC é um polímero que você só encontra na forma de manta. Então, veja que quando eu falo de materiais poliméricos, eu não estou falando de materiais asfálticos, que são os que a gente já citou, né? Eu estou falando realmente de polímeros diferenciados, que são alternativa aos materiais asfálticos, ou que muitas vezes, no caso de uma manta asfáltica, a gente vai ver isso já já, eles são adicionados às mantas asfálticas. Eu posso ter uma manta asfáltica adicionada de um polímero desse para conferir melhor impermeabilização. Hoje você tem realmente uma gama muito grande de produtos que envolvem esses materiais todos. São muito interessantes. Bem, um outro material que eu tenho é o PEAD, que é o polietileno de alta densidade. Olha só, o PEAD é um polímero termoplástico naturalmente flexível. Naturalmente é flexível, isso já é bom, sem necessidade de adição de plastificantes. É apresentado na forma de manta, então eu tenho a manta de PEAD, tá? Grande utilização em obras onde se exige resistência à agressividade química. Não é à toa que você, quando compra um produto químico, ele vem em embalagem de plástico, ali é PEAD, tá? E alta impermeabilidade, como aterros sanitários, aterros industriais, pátios de escória siderúrgica, tanques de lixiviação, tanques de produtos químicos, base de tanques e derivados de petróleo, indústria petroquímica, canais de irrigação, lagoas, aí PEAD suporta. Não é qualquer manta que vai suportar, não, tá? Então tem momentos que você realmente não cabe usar a manta asfáltica como impermeabilização. Você precisa de uma impermeabilização que resista à agressividade daquele material. Então na indústria petroquímica se usa muito PEAD, tá? Bom, aqui eu tenho uma ilustração mostrando aqui uma manta de PEAD. Veja que essa manta, eu acho que tem outra, é manta, tá? É manta. Mas veja que eu acho que eu falo um pouco mais... Não é do PEAD. Então eu vou voltar essa imagem aqui. Vou mostrar o seguinte, do jeito que você está vendo aqui, ó, existe uma classificação que a gente vai ver no capítulo 6, que fala da aderência do material impermeabilizante ao substrato. Veja que esse material ele está meio que solto aqui nas partes internas, porque ele não está colado aqui. Veja que ele passa por uma colagem aqui, né? Mas ele é colado então nas bordas. A gente chama isso de material não aderido ao substrato. Então a maioria das mantas, as mantas asfálticas, por exemplo, a gente faz o material totalmente colado no substrato. E isso aí a gente vai chamar de material aderido ao substrato, tá? Nesse caso aqui, da forma como essa aplicação foi feita, essa manta aí é uma manta não aderida ao substrato. No capítulo 6 a gente vai falar um pouco mais sobre essa classificação de vantagens e desvantagens da manta ser aderida ou da manta ser não aderida ao substrato, ok? Bom, falado do PEAD, chegamos aí no polipropileno, que é o PP, tá? O que é que nós temos a falar sobre o polipropileno? Ele é termoplástico, de elevada impermeabilidade e flexibilidade. Tem uma impermeabilização muito boa, tá? Ele é usado na fabricação de mantas e a gente vai ver daqui a pouco alguns slides que a gente começa a comparar algumas mantas que tem, tá? A gente vai falar de mantas e uma delas é a manta que a gente vai chamar de manta PP. PP é polipropileno, mas por que tem dois P's? Porque imagina um sanduíche, você tem um pão, um queijo, a carne, outro queijo, outro pão. Então, em cima e embaixo, nas duas extremidades, você tem o pão, né? Esse pão é o polipropileno, em cima e embaixo. Por isso que é dois P's. PP não é porque é polipro, não. É porque é polipropileno em cima, polipropileno embaixo. São as duas camadas de pão. Aí, normalmente, numa manta dessas, você tem uma camada asfáltica, que também é impermeabilizante, e você tem, que seria o queijo de um lado e o queijo do outro lado. São duas. E você tem uma camada central. Essa camada, pessoal, é o que vai garantir
o reforço contra o rompimento, o reforço, o esforço, a garantia do esforço à tração, tá? A flexibilidade e a resistência. Normalmente ali você vai usar um material, uma fibra de poliéster, é uma fibra de poliéster, uma fibra de nylon, mas é uma fibra que é usada ali. Então a manta, ela é como se fosse um sanduíche, todo prensadinho. Uma outra analogia que eu posso fazer também é ao vidro blindado, né? Um vidro blindado, ele é um sanduíche de várias camadas de vidro intercalando com fibra de vidro e com outros materiais. Tá ok? Mas, a grosso modo, por isso que se fala aqui, essas mantas podem ser reforçadas com telas de poliéster, tela de nylon ou não, para melhor resistência, tá? Bom, a sua aplicação é mais frequente em grandes coberturas industriais, ficando exposta à ação das intempéries. O polipropileno é muito bom para isso daí, tá? Tem grande resistência também a produtos químicos. Também é utilizado, então, como revestimento de tanques de produtos químicos. Então, olha aqui, uma outra opção ao PEAD também. É bem resistente a produtos químicos. Opa, apertei o botão errado. E aqui eu tenho a imagem da manta, né? Vejam que ela está sendo colada, né? Ela está sendo aderida aqui por calor de maçarico. Aqui a impermeabilização toda feita com a manta, está muito bonita essa imagem, esse serviço. E o polipropileno aí aparece na forma de manta. Bom, um outro material é o poliuretano, também conhecido no mercado como PU, tá? Então é um polímero líquido, você não tem, logo ele é membrana, ele não é manta, né? Que reagindo com isocianetos formam um polímero termofixo chamado poliuretano. Boa resistência também a produtos químicos e flexibilidade. Uma dica, pode-se dizer, a grosso modo, com algumas exceções, que os materiais poliméricos são normalmente os mais indicados para resistir a lugares agressivos, de ambientes agressivos, tá? Então, normalmente, isso aí é uma coisa que deve ficar na sua cabeça. Os poliméricos, eles buscam mais isso daí, eles têm mais essa tendência de resistir à agressividade química, tá? Utilizado na fabricação de impermeabilizantes, volto a dizer, líquidos, portanto, aqui vai aparecer membrana, né? Diluídos ou não em solventes, mastiques, professor, um exemplo de mastique, você fala tanto em mastique, tem uma junta de dilatação das cerâmicas, eu aplico ali o rejuntamento, né, que é um mastique, ok? Então, mastiques, adesivos, tintas, vernizes, ok? A base de poliuretano. Para utilização com mastique, tinta ou vernizes submetidos à exposição aos raios ultravioleta, devem ser produzidos num poliuretano chamado alifático e não no aromático. O aromático se degrada quando exposto à luz ultravioleta. Então, até nisso, você tem que ter conhecimento para saber escolher o material adequado. Se você não propuser isso para o seu vendedor, é possível que o seu vendedor não tenha essa noção, a esse nível de entendimento, e te venda o produto errado. E você acha que está escolhendo o melhor produto e não sabe. E é por isso que eu reforço. Pessoal, saber projeto de impermeabilização é realmente imergir nesse universo dos materiais. Tenha logo lá nos favoritos dos sites que você visita diariamente os sites dos fabricantes. Visite os sites dos fabricantes. Visite os congressos, esteja nos congressos de impermeabilização. Visite o site da IBI, faça cursos que os fabricantes ofereçam, faça cursos que os engenheiros diagnósticos dão sobre estanqueidade, umidade, patologia de umidade, sobre tudo isso. Faça cursos sobre impermeabilização, cursos de 20 horas, cursos de um final de semana, tem muitos por aí, tá? Quando você realmente começa a emergir nisso, no seu Instagram começa a aparecer esses profissionais, você vai seguindo um, já aparece o nome de outro para você seguir. Isso é um processo que vai ocorrer naturalmente quando você começar a mergulhar nesse universo, tá? Bom, e aqui eu tenho a manta de poliuretano. Veja que eu tenho um acabamento bem interessante, bem legal, tá? Bom, então, eu falei manta, eu quis falar impermeabilização, mas é membrana, me perdoe, tá? Bom, e aí eu tenho o epóxi. Ah, professor, epóxi é aqueles materiais que também fazem tintas, do tipo tinta epóxi? Tá? É base para utilizar esse tipo de solvente com base epóxi. Então, os impermeabilizantes à base de polímero termofixo de epóxi, que é um polímero também, são altamente impermeáveis
e resistentes de novo a produtos químicos. Então olha aí que coisa boa a resistência à agressividade química aparecendo nos poliméricos, tá? Na forma natural, os produtos à base epóxi são rígidos, tá? O que limita a sua utilização em estruturas de concreto que estão sujeitas à fissuração dinâmica. Então, dilatação térmica, né? Movimentação de estruturas. Então, realmente você não deve usar. No entanto, podem ser flexibilizados com alcatrão ou poliuretano, dando-lhe maior flexibilidade. Então, dá para fazer isso também. São utilizados para impermeabilização de tanques de produtos químicos, subsolos, cortinas submetidas à influência ou não de lençol freático. Ela não é só lugares onde você utiliza sistema rígido. O epóxi é um sistema rígido. Tá? Tá claro isso para vocês? Pisos frios, ou seja, pisos que não recebem calor, que não têm dilatação, floreiras de concreto, pisos industriais, etc. Então, essas aqui são as principais aplicações do impermeabilizante epóxi. As resinas de epóxi não devem ficar expostas à ação dos raios UV do sol. Não são bons para isso. A gente já viu aqui, ó, pisos frios, materiais enterrados. Quem está exposto ao raio UV não é só a questão do raio UV, é a questão da dilatação também, da movimentação da estrutura. A gente tem que estar atento para isso, tá? Bom, aqui olha o padrão de acabamento que esse material dá. Muito bonito, realmente, muito bacana, né? Bom, é uma membrana. O 9, os materiais acrílicos. Professor, aqui é tipo aquela tinta acrílica? É a mesma base, a base acrílica, tá? É um polímero, que é o polímero acrílico. Então são usados em emulsões impermeabilizantes, tá? Mastiques, tintas refletivas para impermeabilizações asfálticas, tinta de asfalto com uma faixa pare, são tintas refletivas, né? Tem que ser vistas. Então, tintas impermeáveis e vernizes. Então você pode, às vezes você faz uma impermeabilização de uma quadra não é campo, é quadra de futebol, com uma tinta dessas, uma tinta impermeável, né? Para não entrar água ali, tá? Bom, os produtos à base de resinas acrílicas puras possuem boa resistência aos raios UV. As estirenadas, a base acrílica, a base de estireno, estirenada, sofrem amarelamento e ressecamento. Então a gente tem que conhecer isso para quando a gente for ver a cartela com a ficha do produto, ver se a base dela é estirenada. Se for, vai amarelar. As emulsões impermeabilizantes para lajes são normalizadas pela NBR 13321, tá? Possuem boa elasticidade e aderência, são boas qualidades. São utilizadas como impermeabilização expostas em lajes inclinadas tipo abóbada, cúpula, com inclinação a partir de 2%. Então olha aí um campo de aplicação para o material acrílico, tá? Material acrílico na imagem aparecendo com a impermeabilização acrílica. É uma membrana. Bom, ainda sobre os materiais acrílicos, esses polímeros também são utilizados como adesivos e impermeabilizantes combinados com cimentos, conferindo às misturas alta aderência, flexibilidade e impermeabilidade. Então é aquilo que eu falei, pessoal, essa vai ser a diferença entre o material impermeabilizante, o acrílico ele é um material, mas que ele misturado a outros, ele pode formar um sistema impermeabilizante, que é o que a gente vê no capítulo 6, tá? Ok? Então, conferindo as misturas, aderência, flexibilidade e impermeabilidade. Os cimentos modificados com acrílico, com polímeros acrílicos, são utilizados para impermeabilização de, olha só, reservatórios, subsolos, cortinas, sujeito ou não ao lençol freático, tanques, piscinas, revestimento de concreto exposto à agressividade de ambientes industriais, como protetor adicional na capa de cobrimento de armaduras em concreto armado. Olha aí, tem muita aplicação aqui o material acrílico, tá? Como adesivo de argamassas e concreto, confere maior aderência, resistência, flexibilidade, resistência à abrasão e impermeabilidade, não apresentando degradação e perdas de propriedades como os aditivos à base de PVA. Então, muitas vezes a gente não sabe, compra um material acrílico de base PVA, compra um material de base PVA, perdão, erroneamente achando que aquele material é impermeabilizante e não é. Tá? Bom, e aí a gente apresentou os materiais poliméricos aqui para vocês
E eu preciso mais uma vez falar ali de mantas asfálticas, na verdade mantas de uma forma geral. Até que eu errei o meu título, porque eu coloquei mantas asfálticas, eu deveria ter colocado mantas e sua diversidade, tá? Então considere que aqui eu estou falando de mantas e sua diversidade, não só de mantas asfálticas. Bom, a primeira comparação que eu vou fazer realmente é sobre mantas asfálticas, tá? Mas nem toda manta é asfáltica. Você tem manta de PVC, manta de EAD, manta de EPDM, que são materiais totalmente poliméricos, tá? Bom, eu já tinha mencionado para vocês que a manta PP, ela tem esse nome porque nas suas camadas externas ela tem polietileno, polietileno. E no centro você tem o asfalto, tá? A manta asfáltica, e uma camada de fibra de poliéster, fibra de nylon, que vai reforçar, tá? Só que ela é soldada com maçarico a gás. A gente vai ver imagens disso daqui. Essa é a manta PP, tá aqui uma foto dela. Professor, qual é a diferença da manta PP para a manta AA? É que ao invés do polietileno nas extremidades, ele vai ter partículas de areia, como você consegue perceber aqui, tá? Então você vai ter um lado externo, que é com partículas de areia, são os dois pães, né? Os dois pães, o superior e o inferior, e no meio você tem o asfalto e você tem a fibra de poliéster, ou fibra de nylon, tá? E é soldada, fundida a quente, mas não é com maçarico. A gente vai ver aqui. Então, a grosso modo, eu tenho a manta PP, como o sanduíche que eu falei, né? Ó, pão, queijo, carne, né? Ou seja, polietileno. No centro você tem o que seria a carne, né? A fibra de poliéster ou fibra de nylon. E nessas duas camadas intermediárias, que nessa minha analogia seria o queijo, eu tenho a manta asfáltica, o asfalto em si. Tá? A diferença dessa imagem para essa, que é a manta AA, é que aqui ao invés de eu ter um filme de polietileno, eu tenho partículas de areia. Tá? E aí elas estão aderidas no asfalto, de um lado e na outra extremidade também, e no centro a fibra de poliéster ou de nylon, que é quem confere a resistência. Tá? Então essas aí são as mantas asfálticas do tipo PP ou do tipo AA. Bom, a imagem da manta asfáltica, ela vem em bobinas com 1 metro de largura e 10 metros de comprimento, então você tem que dimensionar quantas bobinas você tem que comprar. O filme de polietileno nas superfícies vai se fundir a colagem, tá? Então ele vai se fundir a colagem, e na outra extremidade é um filme de polietileno também. Antes da aplicação da manta, aplica-se uma demão de primer de emulsão asfáltica a frio. Veja, não é a colagem que é a frio, é a emulsão asfáltica que é aplicada a frio. Essa emulsão, ela não é quente, tá? Agora, depois disso, quando eu for colar a manta da emulsão asfáltica que foi aplicada a frio, essa colagem é a quente com maçarico, se for uma manta PP. Se for uma manta AA, é colada a quente com emulsão, tá? Então vejam aqui a aplicação, por exemplo, da manta PP, tá? Bom, lembrando das emendas, eu tenho que manter 10 centímetros aqui de sobreposição, tá? Aderidas pela fusão do asfalto com o maçarico, tá? Então você derrete ali o asfalto para que você tenha a colagem realizada, a aderência. Depois disso, depois da aplicação da manta, o teste de carga, né, pessoal? A água por 72 horas para verificar a estanqueidade, para verificar se houve alguma infiltração, se houve algum vazamento na laje. Também garantir os arremates de forma correta, você tem que subir 30 a 40 centímetros nos planos verticais, fazendo os arremates verticais tudo certinho, tudo bonitinho. Tá? Na manta asfáltica, que é o asfalto fundido a quente, eu também tenho bobinas com 10 metros de comprimento e 1 metro de largura, mesma coisa. A diferença é que essa é manta AA. Areia em ambas as faces para colagem com asfalto oxidado elastomérico, tá? Perdão, passei demais. Também o primer aplicado a frio, só que a manta é aderida ao substrato através de uma camada de asfalto fundido a quente. Tá? A manta é aderida ao substrato através de uma camada de asfalto quente. Tá? Então você aplica o primer, está aqui o primer, mas na hora que você vai colar, você cola com asfalto quente. Diferente da manta PP que você cola com maçarico. Tá? Então vejam aí a diferença. Dá para notar a fumaça saindo aqui desse recipiente vindo para cá, ó. Dá para notar a fumaça, tá? Ok? Deu para perceber a diferença entre a manta PP e a manta AA?
Vamos para frente. Aqui eu tenho mais ilustrações, né? Aplica-se uma demão de asfalto com 2 milímetros de espessura, simultaneamente desenrola-se, ou seja, você aplica o asfalto e vai desenrolando a manta. Olha o detalhe, né? Você vai aplicando, vai abrindo a manta e já vai colocando a manta do lado com a sobreposição dos 10 centímetros. Então, isso aqui requer uma mão de obra qualificada, pessoal. Não pode ser qualquer pessoa que nunca fez. Não pode, tá? As emendas das mantas têm que ter a sobreposição de 10 centímetros e depois disso, olha aí, é para garantir a impermeabilização. Elas ainda têm que receber um banho de asfalto modificado do mesmo asfalto para obter a vedação perfeita ali, tá? Para não ficar brecha de uma manta sobre a outra, que você corra o risco de passar água por ali, tá? Então, sobre ela, você ainda faz isso daqui, tá? Sobreposição de 10 centímetros, a aplicação com asfalto a quente, assim por diante, tá? Bom, depois da aplicação, teste de estanqueidade. Faz gosto ver uma imagem dessa, né, com a impermeabilização toda feitinha, o teste sendo realizado. Um construtor que constrói uma edificação dessa tem muito a perder, né? Não fazendo direito. Ela tem um nome, ela não está pegando obras pequenas, então ela tem que fazer a coisa certinho, né? Bom, a manta de PVC é uma outra manta, e volto a dizer, não é asfáltica, ela é uma manta de PVC, é uma manta polimérica. Por isso que eu digo que essa expressão não coube bem aqui. Assim que acabar essa gravação, eu vou inclusive alterar o nome desse título. Vou colocar mantas e sua diversidade, né? Manta de PVC. Para impermeabilizações de alto desempenho, a gente viu que realmente o PVC é um polímero que garante uma impermeabilização muito grande. É utilizado em obras de infraestrutura, como eu já tinha colocado antes para vocês, tá? Fabricado de compostos de PVC com aditivos plastificantes, estabilizadores e etc. Tá? Flexibilidade, resistência química, por isso que ele é utilizado em obras de infraestrutura, resistência aos raios ultravioleta do sol, são algumas das boas características do PVC. É um sistema muito durável, mais caro, porém muito durável, de longa vida útil, 2 vezes a vida útil da manta asfáltica. Então, você vai garantir ali uma qualidade muito maior, um desempenho muito melhor para o seu sistema de impermeabilização. Podem ser aderidas ou não ao substrato, depende do processo de colagem como que vai ser feito. São fornecidas em rolos de 1,40 m a 2,20 m de largura, e a emenda é feita por termofusão. Então você tem um equipamento para fazer essa emenda a quente. Tá? Bom, manta de PEAD, laminadas flexíveis de PEAD. Possuem alta resistência à tração e a química de ácidos, bases, sais e solventes orgânicos como inorgânicos também. Então, tem uma boa resistência à agressividade química. Oferecem alto grau de segurança na impermeabilidade. Agora vejam que isso aqui é um sistema não aderido, ela não é totalmente colada, ela é colada nas extremidades. Tá? É uma espécie de lençol, né? Uma coxa de cama colocada ali. Tá? Lagoas de tratamento de efluentes líquidos, aterros sanitários, canais, tá? E reservatórios para tratamento de água e esgoto, impermeabilização de reservatório de concreto, impermeabilização de túneis e assim por diante. Olha que interessante a manta de PEAD. Manta de EPDM, etileno, propileno, dieno, monômero, lembra? São mantas de borracha, então aqui é um material, é um polímero emborrachado, tá? Com base de borracha. Muito duráveis, resistindo bem à umidade, a álcalis, aos ácidos e ao envelhecimento. Suportam um alongamento de até 400%, então flexibilidade é o sobrenome dela. Tá? Aplicada sobre um primer de emulsão asfáltica com borracha também, que é para garantir a colagem. Tá? As juntas são coladas através de fita e cola. A gente vai ver outra imagem que a gente vai ver o processo de colagem da manta de EPDM. E os encaixes para as tubulações, olha que interessante aqui, é uma manta, mas que essa manta ela tem peças pré-fabricadas para os arremates. Olha que interessante. Tá? Vamos ver aqui, no próximo slide a gente vê mais fotos das mantas, tá, sendo aplicadas. E aqui, ó, os arremates, os encaixes já pré-fabricados. E olha o processo de colagem com fita aqui, como é que é. Tá? Então, tem essa diferença.
tem maior custo, são mais caras que as mantas asfálticas comuns, né? Mas tem um desempenho superior, durabilidade e eficiência. Realmente, garantia de impermeabilização, tá? Essa imagem a gente já tinha mostrado, nesse caso aqui a manta de APDM vem sobreposta a uma camada berço. E aí a gente encerra essa aula de hoje, deixando para vocês aqui realmente aquela mensagem de que você precisa realmente mergulhar nesse universo, porque o que eu estou te oferecendo aqui é muito do que eu sei, mas que eu sei que para o seu aprendizado, para você chegar num ponto de conhecimento profundo, isso aqui é só 10% do que você precisa, você vai precisar buscar sozinho os seus outros 90%, para que você tenha um profundo conhecimento sobre materiais impermeabilizantes, sobre sistemas de impermeabilização e possa fazer o seu projeto com a melhor qualidade possível, que possa começar a pegar as suas consultorias para você ver correções de obras que apresentam manifestações patológicas, sugerindo, né, propondo, na verdade, o melhor sistema possível, que é o sistema mais adequado. E que isso vai vir a partir do conhecimento que você detém sobre os sistemas de impermeabilização. Seguimos na próxima com a quarta parte do capítulo 5. Deixo vocês um forte abraço, muita gratidão, salve a